Olá, irmãos, amigos. Somos gratos a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo diante de toda a situação, todo esse surto de coronavírus. No fundo aí é a igreja, a bancada vazia. É triste ver a casa do Senhor assim, mas no momento precisamos respeitar as autoridades e aguardar a ordem vinda do alto, vinda do Senhor. Aproveitando esses dias para trazer o recado do Senhor, algumas meditações falando sobre a Páscoa e buscando lá do passado algumas informações sobre a Páscoa. Hoje nós queremos falar sobre Moisés. Eu quero usar um texto do livro de Êxodo, capítulo 3, o versículo 10 ao versículo de número 12, que diz assim, Êxodo 3, do 10 ao 12. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus convoca um humano. É interessante. Nos planos de Deus, ele sempre envolve um mortal. Nos planos de Deus, ele sempre envolve um ser humano. Você está envolvido nos planos de Deus? Você faz parte desta obra maravilhosa do Senhor? Em qual área você está envolvido nos planos de Deus? Para mencionar a Páscoa, em qual área você está envolvido nos planos de Deus? Vamos voltar aqui para o capítulo 1. Vamos ver algo sobre este garoto chamado Moisés. Terminamos o capítulo, a meditação passada, falando sobre Judá, o leão da tribo de Judá, e agora vamos falar sobre Moisés. Na anterior, falamos sobre José. Por que José? Ele salvou a tribo de Judá. José não está na genealogia do Senhor Jesus. E Moisés está na genealogia do Senhor Jesus? Não. Moisés vem da tribo de Levi. E por que é um destaque tão grande para Moisés? Moisés também vai salvar e poupar a tribo da qual o Redentor, o leão da tribo de Judá, aquele cordeiro que foi morto na Páscoa, que é comemorada a Páscoa, aquele cordeiro, Moisés vai salvar a tribo da qual viria o Redentor. Por isso Moisés tem uma participação maravilhosa. Mas antes de Moisés, nós temos algo que precisa ser mencionado. A mãe de Moisés. Tanto Joquebede quanto seu pai, o capítulo 2, versículo de número 1. Vamos ver aqui a família de Moisés. O capítulo 2, verso 1. Diz assim, E foi um homem da casa de Levi que casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Nós encontramos aqui o começo da família de Moisés. Vieram da linhagem de Levi. A Bíblia, por incrível que pareça, vai mencionar a fé que tinha o pai de Moisés, mas vai mencionar mais Joquebede do que Moisés. Essa mulher, o nome Joquebede, só aparece, se não me foge, 2 vezes na Bíblia. Ela é mencionada mais vezes. O autor de aos Hebreus cita Joquebede, só que não o nome. Lá só aparece o nome de Sara nos Heróis da Fé e Raabe. Mas é mencionado Joquebede, mas não aparece o nome. O que estava ocorrendo nesse período? O faraó que apoiou José, ele morreu. E levantou-se outro faraó. E a Bíblia diz, outro faraó que não conheceu José. Então esse faraó começou a castigar mais ainda o povo de Israel. E o clamor de Israel chegou até Deus. E Deus começou, antes desse clamor chegar, Deus já estava preparando. Deus sempre antecede, irmãos, as dificuldades.
Deus está no controle de tudo. Repito, Ele é o soberano. Deus já tinha preparado o nascimento de Moisés. Só que Moisés nasceu numa época que o povo de Israel estava crescendo muito e Faraó começou a ficar preocupado. E agora, esse povo vai se multiplicar tanto, vão tomar o Egito todo. Então vamos fazer o seguinte, se nascer um filho homem, vocês matam. Imagina a tristeza. Cada bebezinho que nascia, quando olhava sexo masculino, joga no rio Nilo, joga para os crocodilos. Imagina as mamães, que tristeza, vendo os filhos serem abocanhados por aquelas feras, sendo destruídos. O sonho de ser mamãe agora acabou. Agora, naquela época não tinha ultrassom como tem hoje. Naquela época a mãe não sabia se era homem ou mulher. Então Joquebede estava naquela tensão, o garoto estava para nascer. Ela sabia que se nascesse uma menina poderia cuidar. Se fosse um homem, teria que entregar a Faraó, aos seus súditos, para sacrificá-lo, para ele morrer. Na verdade, era um assassinato em massa com aquelas crianças, era um genocídio. E naquela tensão, no momento da parteira ali, eu fico tentando me colocar no lugar de Joquebede, aguardando. Quando a parteira diz é sexo masculino, e agora? O que fazer? A Bíblia diz que Joquebede, vendo aquele garoto nascendo, resolveu escondê-lo por 3 meses. Eu não vou entregar meu filho, não vou jogá-los aos crocodilos, vou esconder meu filho. Deus tinha planos, imagina, Deus iria usar Moisés para fazer coisas grandes dentro da nação dos judeus, do povo hebreu. Olha, falamos de José, um Zé Ninguém. Agora estamos falando de Moisés, ele vem de uma família de escravos. Deus usou José, transformou numa pedra preciosa. Deus vai usar Moisés, transformar numa pedra preciosa. Deus usou tantos outros na história. Deus quer usar você, transformar numa pedra preciosa. Filho de uma família de escravos, nasceu um escravo e Deus iria usar Moisés para coisas grandes. Deus queria fazer coisas grandes através daquele garoto. Deus tinha planos, não problemas. Era uma situação delicada demais. Todas as crianças eram escravos, os soldados estavam ali rodeando. Nasceu um homem, morre. Joquebede confiou no poder de Deus. Joquebede acreditou que Deus faria um milagre. Deus agiria de alguma maneira. Ela conversou com Deus, ela orou e Deus disse: pode confiar em mim, filha. Eu farei algo, você vai ver o meu poder. E ela viu. Ela creu. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as mensagens para chegar na Páscoa, todos os homens, José foi fé, Maria foi fé, Abraão foi fé, Isaac foi fé, Jacó foi fé, Judá foi fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Joquebede foi um exemplo de fé. Joquebede estava passando por uma aprovação grande, mas ela confiou em Deus. Deus preparou aquela mulher, preparou agora aquele bebê. Imagina a ideia de Joquebede. Quando ela viu que não tinha mais como esconder o menino, ela preparou um cestinho. E a palavra arca usada aqui, no hebraico, é a mesma palavra usada, a arca, para Moisés. O que significa essa arca? Só tem uma maneira de abrir por fora. Era fechada, Deus fechou a arca. Isso aqui não era um cestozinho como mencionei, era uma arca. E aí Joquebede foi lá e colocou o garoto. Diz que preparou o betume, colocou ele dentro daquele cestinho e ali colocou do lado do rio, naquelas plantas. Imagina, poderia aparecer um crocodilo, mas a vida de Moisés envolveu Joquebede, agora envolve um plano familiar. Joquebede chama a filha Miriam. Você vai lá e vai ficar de olho. Toda a família envolvida. Olha como a família sempre está envolvida, aquela que teme a Deus. Falamos sobre Noé. Lembra de Noé? A família inteira envolvida para construir a arca. Agora vem Joquebede, ela envolve a família. Nesse confinamento, Deus quer envolver a família. Aproveita, Deus quer te envolver, Deus quer despertar algo. Joquebede prepara o cestinho, chama a filha. Imagina uma jovem agora.
envolvida naquela situação. E ela vai espiar. E qual era a fé de Joquebede? Deus vai fazer alguma coisa. Colocou o bebê. Quem desce? A filha de Faraó. E ela vem se lavar com as suas servas. O que ela encontra? Aquele cestinho. Quando abre, o que tem lá dentro? Um bebê formoso. Um bebê lindo. Um bebê maravilhoso. Um bebê que Deus iria colocar nos seus planos para servir a Deus. Apareceu um som extra aí agora. É o som. Não, pode deixar continuar. É o som aí que está avisando sobre o coronavírus. Nós estamos a 15 metros de altura aqui no templo. O som está lá na rua do fundo e está saindo da gravação. Mas não vou parar não, vou continuar. Ele deve estar passando. Só falta ele parar embaixo. Igual outra vez ele ficou parado. Aquele bebê era formoso. Aquele bebê estava ligado aos planos de Deus. A filha de Faraó desce, olha para o bebê, pega o bebê, chama a irmã Miriam. Miriam vai até ela e pergunta: de quem é esse filho? Não sei, apareceu aqui. Olhe, chame uma das hebreias. Olha como Deus prepara as coisas quando há fé. Chame uma das hebreias para cuidar desse bebê. Sabe quem Miriam foi chamar? Joquebede. Olha o que acontece quando a fé está em primeiro lugar. Joquebede agora ia cuidar de quem? Do próprio filho. Sabe o que aconteceu? Parece engraçado. Mas a partir desse momento, Joquebede tinha direito a um salário para cuidar do seu próprio filho. No capítulo 2, o versículo de número 9. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha que interessante. Agora Joquebede tem direito a um salário para criar o próprio filho. Irmãos, eles eram uma família de escravos, eles não tinham condições. Deus preparou tudo. Meu querido, a situação pode estar difícil. Seja fiel a Deus no seu tempo. Seja fiel a Deus na adoração. Seja fiel a Deus nas coisas sagradas que Deus vai honrar. Não tinha solução, irmãos. Como é que ela ia criar o bebê se não tinha recursos? Deus mandou os recursos. Ela agora tinha dinheiro de Faraó para criar o próprio filho, que era escravo. Uma família de escravos com o dinheiro da família real para criar o próprio filho. Moisés, irmãos, cresceu vendo a fé da mãe. E ele aprendeu muito, irmãos. Muito. Com a fé de Joquebede. Moisés ficou 40 anos, irmãos, no palácio, aprendendo, irmãos, as leis. Moisés ficou 40 anos aprendendo, irmãos, que era alguém. Depois, Deus mandou Moisés para o deserto, nós vamos ver. Ele ficou mais 40 anos aprendendo que não era nada. Depois, irmãos, Moisés ficou mais 40 anos conduzindo o povo de Deus, aprendendo que Deus é tudo, que Deus é soberano. 40 anos aprendendo que era alguém no palácio. Depois, 40 anos aprendendo que ele não era nada no deserto, lá com Jétro. Depois, irmãos, 40 anos no deserto com o povo de Deus, aprendendo que Deus é soberano, que Deus é tudo, que Ele é criador dos céus e da terra. Você já passou esse deserto na sua vida? Você já passou esse momento onde Deus te moldou, onde Deus te preparou? Pensa nisso. Deus quer fazer algo grande na tua vida. Deus fez algo grande, irmãos, através dessa família. Uma família de escravos que, pela fé, viu a solução. Joquebede, irmãos, não enxergou problemas. Joquebede enxergou solução. Joquebede, irmãos, não enxergou o desânimo, a desistência. Joquebede enxergou o amanhã. Ela olhou para a frente. Ela disse: Deus tem algo, porque Deus é Deus. Deus não muda. Ele pode todas as coisas. Joquebede, irmãos, enxergou no filho a solução para o povo hebreu. E Deus assim o fez. O que Deus tem feito através da sua vida? Quantas almas Deus já te usou para ser ganhas? Quantas? Deus quer mais, se você se entregar ao Senhor. Moisés cresceu, irmãos, e aconteceu algo interessante. Moisés, ele
Ele foi treinado em tudo na corte, inclusive em artes marciais. Moisés, ele era o sucessor de Faraó. Ele seria o Deus do Egito. Moisés tinha tudo de bom. Moisés vivia num paraíso, humanamente falando. Não lhe faltava nada. Ele era o sucessor do trono. Mas lá aos Hebreus, irmãos, ele diz que Moisés preferiu ir para o deserto, caminhar com o povo de Deus, sofrer com o povo de Deus, do que ficar na corte. Quando ele tinha 40 anos, irmãos, ele saiu e viu uma briga. E os egípcios brigando, castigando o povo hebreu, ele foi lá e matou o egípcio com as próprias mãos. O texto diz que ele escondeu aquele corpo, pensou que ninguém tinha visto. No outro dia ele saiu, havia outra confusão. E um hebreu olhou para ele e disse: vai me matar como matasse o egípcio ontem? E ele disse: esse negócio já foi descoberto. Preciso ir embora antes que Faraó me mate. Moisés se manda para o deserto. Tinha tudo, se mandou o deserto afora, sem destino, caminhando naquele deserto, até encontrar Jétro. E ali casou com a filha de Jétro, Zípora, teve seu casamento, teve seus filhos, seus primeiros filhos, e ali foi crescendo. Moisés, irmãos, por algum momento ele esqueceu da missão que Deus tinha preparado. Moisés esqueceu que aquele bebê estava crescendo para glorificar o nome dele. Moisés esqueceu que ele seria o libertador do povo de Israel. Você já esqueceu da missão que Deus tem para a sua vida? Você já esqueceu que você é crente em Cristo Jesus? Todos, você tem que entrar junto com a igreja na salvação de todos os povos, línguas, nações. Nós não podemos. Precisamos ir em todo mundo. Moisés tinha esquecido. E ele começou a tornar-se um criador de gado junto com o sogro. Esqueceu da sua missão. De repente, no capítulo 3, Moisés estava ali cuidando do gado. E de repente ele viu uma sarça que queimava. E ele viu que havia algo estranho naquela sarça. O combustível daquela sarça era o poder de Deus, era o próprio Deus ali presente. E a sarça em si, o fogo não apagava e a sarça não queimava. E Moisés falou: tem algo de estranho. E era Deus. Deus começou a conversar com Moisés. Moisés, você esqueceu qual é a sua missão? Você esqueceu que você é crente, Moisés? Você esqueceu que você tem uma igreja para servir? Estou me referindo à atualidade. Você esqueceu que você é membro de uma igreja, você tem que somar com os seus irmãos. Você esqueceu que vocês são uma família, a família divina, os filhos de Deus. Você esqueceu disto. Você esqueceu que nesse tempo de crise nós temos que estar todo mundo junto, nós não podemos nos esconder, nós temos que estar somando, vendo quem está precisando mais. Por que que Deus deu mais a você? Para você cuidar do que tem menos. Preciso voltar à mensagem de ontem, José. Olha, José estava cá embaixo, os irmãos estavam lá em cima, Deus fez isto. Deus inverteu o quadro, José foi para cima, os filhos dos irmãos ficaram lá embaixo. E por que que Deus deu mais a José? Para ele cuidar dos que tinham menos depois, quando veio a seca, o momento de coronavírus. Se Deus deu mais a você, é para você cuidar dos que tem menos, porque senão Deus vai tirar até o que você tem. Porque tudo pertence a Deus, nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Nós somos donos. Por que que Deus deu mais a alguns para usar na obra do Senhor? José usou para cuidar dos irmãos, para cuidar do pai. A igreja hoje tem que usar para cuidar da obra missionária. Tem que usar para cuidar da obra, investir na obra. Nós precisamos investir em mais obreiros, treinamentos, seminários. Os pastores, os líderes estão com medo, estão inchando as igrejas. Por quê? Não tem crise, irmãos, para Deus. Todos esses textos que eu estou usando, irmãos, tudo tratando sobre as Páscoas, era um momento de crise, e crise difícil. Irmão, Joquebede está aí, não tinha esperança nenhuma, humanamente falando, mas Deus agiu. Interessante. Deus é Deus. Quando não houver esperança nenhuma mais para o homem, pronto, estou aqui, filho. Deixe comigo, eu resolvo, eu faço. Deus aparece para Moisés.
É impressionante como Deus coloca humanos em seus planos. Deus vai dizer aqui que ele queria usar Moisés. Moisés, eu quero te usar. Moisés, você é útil. Moisés, humanamente falando, eu preciso de você. Deus não precisa de nada, mas ele diz, eu preciso de você. Moisés, eu quero você na obra. Eu quero contar com você, Moisés. Naquela sarça ardente, olha só os versículos. Vou ler a partir do capítulo 3, a partir do verso 6. Olha o que Deus fala com Moisés. Vou ler do 7 até o 10. Capítulo 3, do 6 até o 10. Olha o verso 6. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Olha, Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Olha como Deus se apresenta a Moisés. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para ele tratar com Moisés, ele falou, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para você entender a Páscoa, você tem que entender Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Noemi, Ruth, Esté. Você tem que entender toda a genealogia para você entender a Páscoa. Porque senão você vai crer em coelho. Senão você vai acabar crendo em ovo da Páscoa. Senão você vai acabar crendo em ficção. Você tem que... Olhe como Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Compreendeu, Moisés? Preciso falar mais alguma coisa? Não trato de outros homens. E Moisés caladinho, já compreendi. Aí ele diz assim na sequência. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés cobriu. Moisés sabia que era Deus. Moisés começou a lembrar, eu fugi. Eu fugi da obra. Eu corri, minha missão de levar a mensagem, e agora? Verso 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, verso 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso 10. Vem, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, eu vi o meu povo lá clamando. O meu povo está sofrendo. Vem, pois, Moisés, e eu te enviarei para você libertar o meu povo do Egito. Moisés, eu quero contar com você neste plano. Eu quero contar com você na minha obra. Deus quer contar com você, a sua igreja, para cumprir a ordem, o ide, levar a mensagem do Senhor a todas as nações. Deus quer contar com você. Deus contou com Joquebede. Deus contou com Miriam. Deus usou a filha de Faraó nos planos dele. Deus usou Faraó, cresceu, estava ali nos planos. Deus quer contar com você. Deus tem seus meios, seus planos. Deus não erra. Deus é o Todo-Poderoso. Mas confia no Senhor. Em tempo de crise, Deus está agindo. Para se comemorar a Páscoa, para não cair no erro do coelho e dos ovos de Páscoa, nós precisamos conhecer como Deus se apresentou a Moisés. Precisamos conhecer a história. Eu quero contar com você, Moisés. Qual vai ser a sua resposta se Deus te disser hoje, eu quero contar com você? O dia que Deus falou para mim, Humberto, eu quero contar com você, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Até hoje, servindo a Ele. Já se passaram de 20 anos, servindo ao Senhor. E não vou abandoná-lo. Não posso. Para onde irei, como diz Pedro? Senhor, para onde iremos? Tu tens a verdade. Tu és Deus. Eu vou buscar aonde? Onde eu vou ter socorro, Senhor, se não for em Ti? Por que abandonar Deus? Por quê? Deus tem maravilhas para você.
Deus tinha maravilhas para Moisés. Só que Moisés, por um instante, se acomodou e foi criado. Moisés esqueceu para aquilo que ele tinha sido chamado, libertar o povo de Israel. Moisés, Deus ainda no versículo de número, no versículo 11, Deus disse que enviaria Moisés. Aí no verso 11, capítulo 3, olha o que Moisés responde para Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse, chamou Moisés e disse: você vai lá libertar o meu povo. Aí Moisés diz: quem sou eu, Senhor? Nós não somos nada. Nós vamos voltar para o pó. Mas Deus é Deus. É Ele na nossa vida. É Ele que nos usa. É através dele em nós que o nome dele é glorificado. Quando Paulo diz eu posso todas as coisas, Paulo completou: posso todas as coisas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus não tem inferno que possa deter um salvo. Em Cristo Jesus, pela fé, nós vamos perseverar e vamos vencer. Em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Fora de Cristo não há nada. Não há paz. Não há tranquilidade, não há fé. Fora de Cristo não há vida. Só morte. Moisés tinha esquecido por um instante, mas ele voltou. Deus disse: eu serei... Moisés disse: quem sou eu? Agora veja a resposta de Deus. Eu quero ler o versículo de número 12. Olha a resposta de Deus. Ele falou: quem sou eu? Agora Deus responde no verso 12. E disse: certamente eu serei contigo. Moisés, certamente eu serei contigo. E ele completa o verso e diz: isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse será o sinal, Moisés. Eu serei contigo. Olhe, Deus queria usar Moisés, colocou Moisés em seus planos. Deus quer nos usar, ele nos coloca nos planos dele. Como, Senhor? Eu serei contigo. Você precisa de o que mais nessa vida, se Deus diz eu serei contigo? O que você precisa? O que eu preciso se Deus diz eu serei contigo? Não preciso de mais nada. Eu serei contigo. Deus está contigo, filho. Deus está contigo, pastor. Deus está contigo, líder. Deus está contigo, meu irmão. E você que ainda não se entregou a Cristo, quer que Deus esteja contigo, se entrega a Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Entenda o que Ele fez por você. Entenda o Cordeiro de Deus que morreu na Páscoa para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Deus diz algo a mais para Moisés. No versículo 14, Moisés diz: eu vou falar o que, Senhor, a Faraó? Eu vou dizer que quem me enviou, aí Deus diz a Faraó, Deus diz a Moisés: diga que eu sou o que sou, eu sou, e me enviou a vós. Esse eu sou, irmãos, se você quiser procurar, eu detalho ele nas minhas meditações. O texto original em hebraico está escrito: eu serei o que serei, está no futuro. Esse texto está se referindo a Jesus. Eu serei o que serei. Eu dou os detalhes lá nas meditações, mostro os textos, o que está escrito no hebraico, faço a tradução e detalho o que estava ocorrendo aqui quando Deus disse. Na nossa versão em português veio: eu sou o que sou, mas lá está escrito: eu serei o que serei. E Moisés resolveu obedecer. O grande eu sou. Esse verbo é usado só por Jesus, por mais ninguém. É o verbo ser, é o verbo da criação. O verbo estar é um verbo temporal, o verbo ser é um verbo permanente. Deus é eterno, por isso só pode ser usado por Deus, não pelo homem. No capítulo 4 de Êxodo, Moisés, ele falou para o Senhor: Senhor, como é que eu vou até Faraó? Faraó era a autoridade máxima. Faraó era o Deus da terra. Como é que eu vou? Deus diz: eu serei contigo. Está vendo essa vara na tua mão, Moisés? Pega essa vara. Capítulo 4. Aí ele pegou a vara, diz: joga a vara no chão. A vara se transformou em cobra. Pegue a vara agora pela cauda. Ele pegou pela cauda, a vara se transformou, a cobra se transformou novamente em vara. Mandou ele botar a mão no peito. Ele colocou a mão no peito. Estende a mão ficou leprosa. Ele está vendo que eu sou Deus? Tirou a mão ficou curada. Deus mostrando a Moisés, Deus trabalhando na vida de Moisés para ele crer. É o que Deus já fez na tua vida, ele já trabalhou, agora ele quer que você creia.
Quando Moisés vai até Faraó, é interessante. As mesmas coisas que Moisés fez, os magos também fizeram. Mas sempre Deus foi mostrando um poder superior. A vara pode ser uma simples vara, mas o que importa é nas mãos de quem ela está e a fé de quem está usando. Moisés usou a vara para tocar na rocha, saiu água. E aquele local jorra água até hoje. Tipifica a fonte que Jesus Cristo diz, eu sou a fonte, lá em João. A vara foi usada para tocar no mar e as águas se abriram. A fé de Moisés, no Deus que ele cria, através da vara, Deus usou. Depois ela entrou na arca, junto com os escritos, e as coisas foram guardadas. A vara de Moisés. Deus diz, com essa vara tu vais. O que Deus colocou em tuas mãos? A palavra. Nós temos a palavra hoje. Se usarmos a palavra de maneira correta, o nome do Senhor será glorificado. Se usarmos a palavra da maneira certa, o nome do nosso Pai será glorificado. Você está pensando crise e coronavírus? Quando Moisés foi até Faraó, no capítulo 5, quando ele chegou até Faraó, Deus disse que ele ia libertar o povo. Quando ele chegou em Faraó, Faraó olhou para Moisés e disse, quem é você? Quem é o seu Deus? Quem é o povo hebreu para que eu liberte e escute? Quem? Desafiou Moisés. Desafiou o Deus de Moisés naquele instante. A Bíblia se refere, o coração de Deus endureceu o coração de Faraó. São 12 vezes que aparece, irmãos. São 3 palavras do hebraico que aparecem. Também dou detalhes. Irmãos, a palavra que Deus usa ali, na maioria das vezes, é Deus fortaleceu o coração de Faraó, no hebraico. Não é endureceu, Deus fortaleceu. Se você quiser pegar esse estudo também, está nas meditações minhas. Entra no site, você vai encontrar lá. Está lá, Deus fortaleceu o coração de Faraó. É um perigo, irmãos, as traduções erradas que nós temos hoje. Mas, irmãos, Deus, por que ele fortaleceu? Porque Faraó ia cair no decorrer das pragas. Ele não ia aguentar, não. Aquelas pragas chegando, Deus fortaleceu para chegar até o final. Lá no Cordeiro Pascual, que nós vamos ver na próxima mensagem agora, o que é o Cordeiro Pascual do capítulo 12 de Êxodo. Quando ele chega lá, irmãos, Deus, Faraó mostra tudo ao contrário. O que Deus prometeu a Moisés parece que não estava se confirmando. E fazer o que agora? Nós só temos que crer. Nós temos que acreditar e saber que Deus está no controle. Nós só não podemos duvidar de Deus. O que é fé? Fé é a ausência da dúvida. Se tiver dúvida, não é fé. Nossa fé oscila de vez em quando, sim. Agora, se tem dúvida, a fé está ausente. Fé, irmãos, é certeza. Eu tenho a certeza do meu nome escrito, como na meditação anterior, no livro do Cordeiro. Eu tenho essa certeza absoluta, eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé que o Cordeiro de Deus me salvou, não porque eu mereço. Eu tenho essa fé, irmãos, que existe um Deus, porque eu tenho uma genealogia bíblica. Eu tenho nomes de Adão e Eva até as datas de hoje, 2020. Se eu tenho um nome, se eu tenho um povo, uma nação, hebreus, existe uma nação bíblica. Então é real esse Deus, essa cidade, esses nomes, essas pessoas. Existiu um faraó. Existiu uma nação que foi destruída. Encontraram no rio Nilo um local, no mar, na travessia deles, no Mar Vermelho, na verdade é Mar de Junco. Encontraram um local onde eles, peças dos carros egípcios e vários outros artefatos, onde o mar se fechou e os egípcios morreram na fuga. Moisés foi perseguido, mas ele confiou em Deus. Isso é fé. Nesse momento aqui, Deus estava trabalhando até na vida de Moisés. Moisés volta até Deus e diz, Deus, olha lá, Senhor, o faraó dobrou o trabalho do povo. Faraó disse quem é o Senhor. Faraó não fez o que eu mandei. E agora, Deus? E Deus, calma, Moisés, eu estou no controle. Não existe crise para mim. Eu estou no controle. Irmãos, não existe crise para Deus. Coronavírus, irmãos, não é nada para o nosso Deus. Deus estava preparando, irmãos, Moisés para libertar o povo do Egito.
aquele povo que veio lá na época de José, aquele povo que veio morar no Egito, ficaram, mas a terra prometida era Canaã. Eles vão voltar. E Moisés vai libertar o povo. Confiou em Deus. Viva pela fé. Amanhã, Deus permitindo, nós vamos ver o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que Moisés mandou cada família sacrificar. Tipificando o Cordeiro de Deus. Aquele que é comemorado agora na Páscoa, só que comemoram de maneira errônea. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua perfeita palavra. Continua nos ajudando, nos abençoando a entender sempre a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, termos um carinho a mais pela tua perfeita palavra. Abençoa cada um desses que estão, ó Deus, ouvindo, assistindo estas mensagens, que a tua bênção possa alcançá-los. Elimina todo o poder satânico que tenta, ó Deus, barrar. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.